Natuza Neri faz um desenho perfeito e mostra como Dudu Bananinha em apenas 2 semanas foi capaz de fazer a maior burrada da história, enterrar o bolsonarismo de vez e ainda se vangloriar por isso. Espia. O bolsonarismo está no canto da sala, o ex-presidente da República está no canto da sala usando tornozeleira eletrônica. O seu filho fez um ato impensável, porque até mesmo a lógica recomendaria o contrário. Até mesmo a lógica. Se ele tivesse perguntado um conselho, pedido um conselho para a lógica diria, cuidado. Na segunda-feira, antes de sair de férias, eu conversei com alguém ligado às articulações contra o Brasil lá na Casa Branca e esse alguém dizia assim, eu estou assustado. Falei, por que você está assustado? Não, porque disseram pra gente que olha o que vocês desejam, porque pode vir coisa forte. Eles pediram. E se diziam assustados pela força da resposta que Trump daria. Mas Eduardo Bolsonaro teve inclusive chance, porque a vida dá essas chances para as pessoas, de dizer o seguinte, Trump foi longe demais, não é contra o Brasil, é contra o meu alvo, que já teria implicações judiciais. Eu estou falando do ponto de vista político, se eu estivesse fazendo uma análise política desse enredo todo. E aí ele teve essa oportunidade de dizer, não, Brasil, eu não queria ter feito isso com vocês, eu não queria ter pedido isso, não pedi isso, indústria brasileira, indústria de São Paulo, não queria. Puxa vida, vocês que produzem suco de laranja, que mandam a laranja para os Estados Unidos para produção de suco, não queria, produtor paulista, fazer isso com vocês, mas não. Quando veio a ameaça de Trump, ele disse, fui eu. E como disse o Gabeira, ele não disse só fui eu desconcertado, pelo potencial prejuízo que pode dar ao seu próprio país. Ele disse, fui eu com orgulho. Fui eu o grande articulador dessa parada contra o Brasil. Aí ele faz uns contorcionismos dizendo, olha, o Brasil não é uma democracia. O julgamento não cumpre os ritos. Cumpre. Outros ministros já votaram, inclusive, na colocação de tornozeleira eletrônica no próprio pai por obra do filho. Porque, veja, Bolsonaro está com tornozeleira eletrônica não porque ele é alvo de uma ação penal, ele é réu de uma ação penal por tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro está com tornozeleira eletrônica porque o seu filho, em fevereiro, achou uma boa ideia ir para os Estados Unidos articular uma operação contra a justiça brasileira. E o resultado dessa operação foi uma atuação contra o país. Nem a imprensa americana está entendendo o que Trump está fazendo. Imagina aqui no Brasil como é que essa percepção alcança a cabeça de milhões de brasileiros. Eduardo Bolsonaro, quando eu saí para as férias, ele era, com todos os problemas, ainda um nome que o Centrão nem queria tanto, mas ainda era um nome no jogo para a sucessão de 2026, como candidato a vice, por exemplo, de um Tarcísio de Freitas, um Ratinho Júnior, um Ronaldo Caiado. Agora nem isso, ele virou uma figura absolutamente tóxica. E mais, nem conseguir voltar para o Brasil ele conseguirá provavelmente, porque ele sofreu tamanho desgaste no judiciário também, que corre o risco de, se voltar para o Brasil, ser preso, e ele sabe disso e diz que talvez não volte nunca mais para o Brasil. E tem um agravante, Donald Trump, se a democracia continuar imperando nos Estados Unidos, ele vai ser presidente por 4 anos. Se ele não eleger um sucessor que proteja a família Bolsonaro, é possível que o Eduardo seja mandado de volta para casa e aí sim ter que encarar a justiça. Então é possível que essa operação desastrada, desastrosa e cruel contra o Brasil se volte contra ele lá no futuro, porque o Trump não é eterno. E a depender até da investigação que pesa contra ele aqui no Brasil, ele pode se tornar inelegível o ano que vem. E mesmo dependendo do resultado da investigação. E mesmo que não se torne inelegível. Ele é o objeto da investigação. Mas mesmo que ele não se torne, para ele ser elegível, ele precisa estar no Brasil. Para se candidatar, ele precisa estar no Brasil. Se ele não pode voltar para o Brasil porque corre o risco de ser preso, a elegibilidade dele é um segundo passo que nem vai ser alcançado, uma segunda etapa que nem vai ser alcançada. Então, a impressão que eu tenho nesse lapso temporal de 2 semanas é que ninguém calculou exatamente o próximo passo e os passos seguintes estão sendo dados com um potencial destrutivo enorme para o Brasil, para o próprio pai, que já está com tornozeleira eletrônica, e, sobretudo, no futuro, o potencial explosivo para o próprio Eduardo Bolsonaro.